Se eu estou falando com um amigo meu sobre minha mudança de vida que eu tive recentemente, após a venda da minha empresa, que eu falei no vídeo anterior. E ele falou assim: Gabriel, por que você não documenta um pouco do que Deus está fazendo contigo, está falando contigo e tudo mais? E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, de uma maneira bem sucinta, bem rápida, para conseguir passar para vocês um pouco dos sentimentos que eu tenho sentido referente a isso, um pouco do que eu vejo que Deus tem falado comigo referente a isso. É, hoje eu não tenho nenhum projeto que me remunere, tenho alguns projetos bem embrionários que tratam sobre documentação. O que eu quero falar sobre marketing documentário, então é o que eu quero falar um pouco para vocês aqui hoje. E o que Deus tem falado comigo referente a marketing. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, eu trabalhei com marketing há mais ou menos uns 10 anos. Trabalhei em agência, aí depois eu fui para uma empresa multinacional. Fiquei pouco tempo, abri outra agência, as coisas começaram a funcionar. Fiquei 5 para 6 anos nessa agência e recentemente eu vendi ela. E o que eu aprendi com isso? Numa visão mais saudável sobre marketing e vendas. Eu quero passar um pouquinho para vocês referente a isso. Eu gosto muito de marketing, sempre gostei e continuo gostando, não deixei de gostar, tá? Não, deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor para vocês me verem. Aí. Não deixei de gostar, gosto muito de marketing ainda, mas minha visão talvez tenha mudado um pouco referente a isso. E o que eu quero dizer com isso? É, eu tinha uma agência, e todo mundo que tem empresa talvez entenda o que eu quero dizer, mas quando você tem uma empresa, você tem uma máquina. E essa máquina, ela é impiedosa. O que eu quero dizer com uma máquina impiedosa? Ela necessita ser alimentada. Ela precisa ter lucro. Ou você, possivelmente, futuramente, não terá mais essa máquina. E essa máquina é o que te traz o pão de cada dia. E essa máquina, ela exige, até por conta do nosso contexto político, social do Brasil, exige com que você pague suas contas e com altíssimos impostos. Não só imposto em questão de nível de faturamento, de lucro referente a isso, mas impostos para os funcionários. Eu não consigo dar um melhor salário para os funcionários porque o governo me corta, me rasga bastante, me desmembra bastante com impostos. E talvez você não entenda isso, você acha que talvez seja culpa do teu chefe que não te paga melhor. Mas eu quero trazer para você. Deixa eu arrumar a luz aqui. Mas eu quero dizer para você que talvez não seja culpa do seu chefe. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas quando a gente tem uma máquina como essa, com uma empresa que eu tive, com uma agência, com alguns funcionários, eu preciso cobrir alguns custos para que não tenha necessidade de demitir pessoas e tudo mais, eu acabo tendo que aceitar coisas que eu não aceitaria em outros contextos. E quando eu comecei a trabalhar mais com marketing, eu tinha uma visão mais agressiva de venda. Vamos trazer um pouquinho para o marketing direto, né? Até porque os clientes que vinham com essa necessidade de venda imediata. E eu entendo a questão de eles precisarem vender. Deixa eu acender outra luz. Porque é o natural do mundo, né? Eu tenho uma empresa para que eu venda, para que eu tenha mais lucro, para que eu consiga pagar bem, pagar melhor as pessoas e pagar mais pessoas, para que elas também tenham uma vida e tudo o ciclo se feche, que essas pessoas possam comprar as coisas que desejam, as coisas que melhorem as suas vidas, melhorem seus mundos, melhorem os seus mundos. É a vida das suas famílias. Mas a grande questão disso tudo é que muitas vezes eu acabo tendo que fazer coisas que eu não concordo para fazer com que os meus clientes vendam, sendo mais agressivos, o marketing direto, como eu estava falando com vocês. E dentro do marketing direto, ou o chamado marketing de convencimento, a gente aprende algumas técnicas, gatilhos mentais, técnicas de gatilhos mentais, técnicas de explorar as emoções das pessoas, algumas técnicas que talvez eu não concorde mais, técnicas que talvez não sejam tão cristãs como eu acreditava que fosse. Afinal de contas, eu preciso lucrar, eu preciso pagar conta, eu tô fazendo isso em prol dos meus funcionários, mas quantas pessoas eu estou enganando com produtos não tão bons como eu digo que são? Ou não tão escassos como eu digo que estão? Ah, eu só tenho 1.000 unidades. Compre apenas 1.000 unidades, mas talvez eu venda 1.000 a cada 6 meses. Então talvez 1.000 unidades não seja tão escasso. Não tô falando que isso é um problema necessariamente. Eu tô falando que eu tô incentivando o hiperconsumo e que talvez hoje eu não concorde mais. Adriano, então o certo é não fazer marketing? Não, talvez não. Talvez o certo seja você mudar esse contexto de como fazer marketing, não fazer marketing. E recentemente eu comecei um projeto com a empresa da minha irmã e do meu cunhado.
uma empresa de consultoria financeira para empresas, em que eu tenho ajudado. A ideia, na verdade, inicial foi fazer um contexto, uma série documental de como é a consultoria deles. Porque eu achei que fosse interessante, é uma troca real de pessoas com pessoas, falando sobre negócio, falando sobre gestão e tudo mais. Eu achei que seria interessante, e realmente está sendo bem interessante. Talvez não tenha alcançado, não tenha tido o alcance que eu esperava que tivesse, mas tem aumentado bastante a visualização da empresa deles. E aí que eu entendi o estilo de marketing que a gente pode trabalhar. O marketing documental. Ao invés de trabalharmos com marketing de convencimento, que eu tenho que te convencer de que o meu produto é bom, que eu tenho que te convencer que o meu serviço é bom, que eu tenho que te convencer que eu tenho a solução da sua vida, de todos os seus problemas, a solução de que pode fazer com que você fature tantos por mês, vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente. E se eu mostrar para você como é que é o meu produto? E se eu mostrar para você como é a minha prestação de serviço? E se eu documentar para você como funciona a construção do meu produto dentro do possível, sem expor, obviamente, segredos de indústria, que eu entendo que muitas empresas têm. Mas e se eu mostrar a documentação de como ele é bom de fato? Isso evita com que eu corra o risco de enganar pessoas, né? Porque eu tô mostrando o meu produto, tô mostrando a realidade, tô mostrando o quanto ele realmente muda ou não a vida das pessoas. Então, Deus tem falado referente comigo referente a isso, e isso se aplica não só no contexto comercial, mas talvez se aplica em contextos da sua própria vida. Como, por exemplo, recentemente eu tenho conversado com uma pessoa, tenho interesse, obviamente, de casar, e Deus colocou uma pessoa momentaneamente na minha vida pra gente se conhecer. E nesses momentos eu tenho tido a vontade, talvez reflexos passados, de querer convencer ela de que eu sou uma determinada pessoa. Mas eu sinto que Deus falou comigo naquele momento de que, ao invés de eu tentar convencer, que tal eu tentar documentar quem eu sou? Ou simplesmente mostrar pra ela quem eu sou de fato? Mostrar para as pessoas com quem eu convivo quem eu sou, ao invés de ficar querendo fazer joguinhos, ao invés de eu querer ser aquilo que o mundo diz que eu tenho que ser, eu simplesmente ser aquilo que Deus fez em mim. Ser quem Deus fez. Porque se Deus me fez desta forma, é porque Ele quer que eu reflita a luz dele, a luz de Cristo, o amor de Cristo para as pessoas ao meu redor da forma com que ele fez. Então, o meu jeito, a minha forma de falar, a minha estatura, ou a falta dela, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, os meus princípios e valores, tudo isso foi Deus quem me deu. E eu preciso mostrar aquilo que ele fez, que ele já fez em mim. Então, ao invés de eu tentar convencer, ser aquilo que o mundo espere que eu seja, para uma pessoa que eu nem sequer conheço, que tal mostrar para ela aquilo que Cristo já fez em mim? Aquilo que Cristo fez de mim até então. Porque se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo. E se tem alguma coisa ruim em mim, ainda sou eu, que precisa morrer para que Cristo viva em mim. Então, eu convido vocês a convencer menos e a documentar mais. Documente mais a sua vida. E se vocês forem atacados, entre aspas, por pessoas, que tal conversar e falar por que você viu isso? Provavelmente tem alguma coisa que eu não tô vendo em mim, que eu não tô sendo bom o suficiente, ou algum ponto em que Cristo ainda não vive em mim como deveria de viver. Me ajude a ver isso, a encontrar isso. Se você tem uma empresa, que tal você parar de tentar convencer que o seu produto é bom e realmente documentar o quanto o seu produto é bom, ou o seu serviço é bom? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, que Cristo conversou comigo, que eu acredito que tenha sido Deus que tenha conversado comigo recentemente, para que possa ou não ajudar vocês. Se ajudou vocês a mudar um pouco essa visão, comente aqui, acho que ajuda bastante, me ajuda bastante entender se está conectando com a vida de vocês. Então não esquece de dar o like, se inscreva no canal, compartilha para quem você acha que seria interessante esse conteúdo, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Eu sei que eu demorei bastante para gravar novos vídeos, mas eu acho que me ajudaria muito se você compartilhasse também e alcançar novas pessoas, porque já me incentivaria a fazer mais vídeos, tá bom? Então muito obrigado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.